Olá, quinto ano, nós estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa aula de português, de língua portuguesa, e hoje nós vamos fazer o estudo da língua sobre, então, o nosso texto de cordel, né, que lá estava na página 14. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer esse estudo da língua. Está falando assim, ó, no exercício 32. Segundo o texto da página 14, que foi o texto de cordel, que nós estudamos na aula anterior, as tradições culturais são variadas. Tradições a seguir, qual delas, das tradições a seguir, né, das 4 que vocês estão vendo aí na tela, qual delas é considerada a joia da nossa cultura para o autor? Então, nós estávamos trabalhando sobre o cordel. Qual dessas imagens que você olha e vê as imagens de cordel? Lembra? Xilogravura que nós vimos, que nós mostramos na aula, a prof até mostrou as camisetas vindo lá do Nordeste, né? Essa aí todas são tradições culturais do povo nordestino, tá? Será que é a imagem A que está falando que é a joia da nossa cultura, uma pessoa tocando viola ou violão? Será que a joia da nossa cultura é a comida caseira ali feita num fogão de pedra? Será que é isso? Será que é a letra B, que é as xilogravuras penduradinhas nos cordões, nos varais, presos por prendedores ali de roupa, nos cordéis, né? No cordão, no cordéis, por isso que ficou. Ou será que é a letra D, que vem mostrando ali as casas coloridas, geralmente lá de Salvador, do Pelourinho, né? As imagens das casinhas coloridas. Quais dessas 4 imagens é que demonstra a joia da nossa cultura, segundo o texto da página 14 sobre cordel? Marque aí, então. No exercício 33, pede para você pesquisar em seu dicionário a palavra joia. E você vai ver o que significa a palavra joia e quando é que é usado, né? Que tipo de joia é usada para tal coisa, qual o sentido da palavra, da frase. Então, você vai colocar aí o significado da palavra joia, tá bom? O exercício 34 diz assim: observe o uso da palavra joia nas frases a seguir. Olha só. A joia valiosa foi fabricada na feira. Esse texto é uma joia rara para a literatura. Letra A. Tá pedindo assim: marque a frase em que essa palavra tem o mesmo sentido usado no cordel. Então, marque a frase que tem o mesmo sentido usado no cordel. Será que o mesmo sentido usado no cordel foi a joia valiosa foi fabricada na feira? Ou esse texto é uma joia para a literatura? Letra B. Qual a diferença de sentido dessa palavra na frase? Olha, tá falando ali de joia, então? Será que é a joia que foi feita? Será que é uma joia mesmo? Um anel, uma coisa rara, um artigo, um objeto? Será que é um objeto? Essa joia que foi fabricada na feira? Ou esse texto é uma joia rara para a literatura? Quer dizer que tem muito valor, tem valor sentimental, é uma coisa rara, né? Tem valor, significado para a literatura, né? Então, qual que é a diferença de um objeto para uma qualidade, né? No exercício 35 vem falando, no contexto do cordel, a palavra joia, ela pode ser considerada, então, letra A, um substantivo, pois ela dá nome a uma tradição popular. Não, isso daí é uma joia. É um nome? É um substantivo, pois dá nome? Será que é isso mesmo? Ou a letra B, um adjetivo, pois qualifica uma tradição popular. Será que não está falando ali, o texto é uma joia rara, não está dando uma qualidade, um significado para ela, uma qualificação de valor para isso? E letra C diz, é um verbo, pois indica uma ação realizada pelos movimentos populares. Será que a palavra joia é um verbo? Será? Presta atenção, hein? Marque aí, então, qual que é a opção correta. No exercício 36, apenas observando as palavras do quadro,
Será que é possível distinguir quais são os substantivos e quais são os adjetivos? Lembrando que os substantivos, ele dá nome, né? Ele dá nome àquela coisa. E os adjetivos é o que qualifica, é a qualidade daquilo que que nós estamos vendo ali. Então, será que de olhar para todos os nomes ali, ó, João Grilo, fino, famoso, esperto, cachorro, coronéis, pequenino, malva, amarelo, sertão e jegue, será que nós temos condições de falar todos quais são substantivos e quais são adjetivos? Será que, de repente, não pode mudar de função de acordo com o contexto? Né? Olha, por exemplo, o amarelo. O amarelo é a cor que eu gosto. A cor amarela é a cor que eu gosto, ou a cor amarela. Mas eu posso falar assim, coitado, estava amarelo de fome, né? Então pode ser que ele mude. Então, se nós formos ver todos eles, vai depender da situação, do contexto que tá. Ele pode ser um adjetivo, mas também pode ser um substantivo. Então, nós não podemos definir quem é quem, tá? Então, não podemos, pois as palavras podem mudar de função de acordo com o contexto. Então, dependendo da história, pode ser que ele se transforme de substantivo para adjetivo e vice-versa, tá bom? No 37 diz assim: escolha uma palavra da atividade anterior do quadro em azul e escreva 2 frases para exemplificar as diferentes funções que ela pode ocupar na frase. Uma indicando um nome e outra indicando a característica de algo ou de alguém. Então, você pode, vamos pegar de novo o amarelo, né? Amarelo. Pode ser que você queira falar do amarelo, fala assim: o amarelo é a minha cor preferida, né? Então, eu usei ali o substantivo, que é o amarelo, que é a cor preferida. Mas pode ser que eu queira dar qualidade, né? Usar, então, com o mesmo amarelo, eu transformo a frase e coloco o amarelo como adjetivo, porque eu estou qualificando. Eu posso colocar assim: o sapato dela é amarelo. Então, já transformou. Então, você pode achar 2 palavras do quadro em azul e fazer frases, né? Monte, então, 2 frases para falar, colocando uma como substantivo e outra como adjetivo. No exercício 38, vem falando: releia a estrofe a seguir, observando a função das palavras em destaque. E, em seguida, complete os quadros conforme a indicação. Então, vamos ler juntos? Quando o pai de João morreu, ele era bem pequenino. Sua herança foi um gato que se chamava Rufino e um cachorro pulguento por nome de Farofino. Então, nós vamos colocar quem é o substantivo e quem é o adjetivo. Quem que é o substantivo aqui na primeira frase? Quando o pai de João morreu. Pai. O pai, então, é o substantivo. E ele era bem pequenino. Pequenino é um adjetivo, é uma qualidade de quem? Do menino, né? Quando João ficou órfão de pai, ele era bem pequenino. Então, pequenino é um adjetivo. Então, você pode terminar de completar, escolhendo, então, ali o que é substantivo e o que é adjetivo, tá certo? Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque, né? As que estão em negrito, por palavras inventadas, tá bom? Por palavras conhecidas que têm a mesma função. Então, você vai substituir tanto da letra A quanto da letra B, você vai substituir essas palavras que foram inventadas, porém, você não pode alterar o sentido da frase, tá certo? Então, Dropengó enfrentará seus inimigos usando inteligência. Quem que era esse tal do Dropengó do texto que a gente viu? Quem que era que enfrentava seus inimigos usando inteligência? Já descobriu, né? E o pledonário? O pledonário João Grilo sobreviveu a mais uma aventura. O quê? O que ele era? O João Grilo era o quê? Sobreviveu a mais uma aventura. Então, coloque aí 2 palavrinhas, um substantivo e um adjetivo, para que fique essa atividade completinha.
Continue a brincadeira para formar as palavras a seguir dos adjetivos destacados. Então, a letra A fala, João Grilo é esperto. Ele tem o quê? Esperteza, tá? Ele tem esperteza. Então, você vai fazer a letra B, a letra C e a letra D, tá certo? 41 diz assim, de acordo com as ideias apresentadas no texto, quais adjetivos da atividade anterior combinam com o personagem do João Grilo? E reescreva os adjetivos e os versos do cordel da página 14 que confirmam, então, a sua resposta. Então, você vai ver se ele é a esperteza, se é firmeza, se é fraco, se é pobre, tá? Você vai ver qual que combina com o João Grilo e você vai copiar dos versos, né, lá do cordel da página 14, no seu caderno para confirmar, então, a sua resposta. Exercício 42 diz assim, pesquise e escreva em seu caderno outros nomes formados a partir de adjetivos. E então, o nosso amiguinho aqui, o Cazuza, ele vem falando o seguinte, agora você já sabe, beleza, fraqueza, riqueza, escrevemos com a letra Z, tá bom? Então, vem falando assim, os nomes formados a partir dos adjetivos apresentam a terminação. O que termina todas as palavras? Todos os adjetivos que nós fizemos no exercício anterior terminava com o quê? Esa. Muito bem. Então, você vai colocar aí. O exercício 43 fala assim, ó. Leia as estrofes a seguir em voz alta, observando o uso da vírgula. Vai ser o que a prof vai fazer agora e você vai ler junto. 1 hectare de terra com algumas bananeiras, urtiga, malva, jurema, um quipá, 3 gameleiras, um jegue já caducando e mais algumas tranqueiras. João, mesmo órfão de pai, vivia bem consolado, na tapera com sua mãe, mesmo num penoso estado. Por causa disto, ficou em esperteza escolado. Letra A. Em qual trecho a vírgula foi usada para separar elementos de uma sequência, tá? Em qual trecho, então, que foi usado como elemento de sequência? Teve uma sequência, explicando um, depois outro, depois outro. Em qual? Na primeira estrofe, na segunda estrofe? Qual deles? Letra B. Em qual verso a vírgula separa um aposto? Ou uma explicação complementar? Uma explicação daquilo. Vamos ver então? Olha na segunda estrofe, está dizendo assim, João, vírgula, mesmo órfão de pai, ele colocou uma vírgula e fez uma explicação. Ele poderia ter pulado direto, João vivia bem consolado. Mas não, ele falou, João, apesar de, né? João, vírgula, mesmo órfão de pai, vivia bem consolado, tá certo? Então, na segunda estrofe. Letra C, a vírgula nesses casos poderia ser trocada por um ponto final? Explique. Será que poderia ser colocado ponto final? Cada vez que colocasse que tinha uma vírgula, poderia pôr ponto final? Será? Ficaria meio estranho, não é mesmo? Letra D. Na última estrofe aparece um ponto e vírgula. Esse sinal poderia ser substituído por um ponto final sem perder o sentido do trecho? Vamos ler novamente? Está dizendo assim, João, mesmo órfão de pai, vivia bem consolado, na tapera com sua mãe, mesmo num penoso estado. Se eu pusesse ali um ponto final, perderia o sentido? Não, poderia sim colocar um ponto final, tá certo? Core no seu caderno textos com ponto e vírgula e analise o uso desse sinal e escreva o que você descobriu, tá bom? Faça bem bonito.